Hoje é a vez do 11º histórico da França, uma seleção gigante, campeã do mundo, campeã da Europa e com nomes que marcaram época em todas as gerações. 5 inteligências artificiais diferentes votaram, posição por posição, quem merece estar neste 11 histórico. Formação 4-3-3, então sem enrolação, vamos direto para as decisões das IAs e vamos com o técnico. Grok começa votando em Didier Deschamps, campeão do mundo como jogador e como treinador. Pegou numa seleção cheia de estrelas, tornou o time sempre competitivo e manteve a França no topo por anos. Para esta IA, Deschamps representa a França vencedora, prática e constante. Do outro lado aparece o ChatGPT, que escolhe Aimé Jacquet. O técnico da França de 98, o homem que aguentou críticas pesadíssimas, decisões impopulares e acabou construindo o primeiro mundial da história francesa. Para esta IA, sem Jacquet, nada do que veio depois teria existido. E aqui o debate fica equilibrado. Lechat fica ao lado de Deschamps, enquanto DeepSeek equilibra a balança apoiando Jacquet. E então surge a IA que precisa decidir tudo. Gemini. E o voto vai para Didier Deschamps. Com esse último empurrão, Didier Deschamps fica com o cargo de técnico. Seguimos com o goleiro. Grok não pensa duas vezes e vai de Fabien Barthez. O goleiro da França campeão do mundo em 1998 e da Euro 2000. Não era de fazer defesas espalhafatosas para a foto, mas quando o jogo pegava fogo, ele respondia. Finais, momentos pesados, pressão total, Barthez sempre aparecia. E isso, em um 11 histórico, pesa mais do que qualquer estética. Agora, nem todos compraram a mesma história. DeepSeek diz calma aí e escolhe Hugo Lloris. Capitão, campeão do mundo em 2018 e um goleiro que sustentou a França por anos sem cair de nível. Para esta IA, a regularidade e a liderança constante de Lloris não podem ser ignoradas. Mas quando chega a hora de decidir de verdade, o resto das inteligências artificiais se alinha com a primeira ideia e apoia Barthez. E aí já não há muito mais o que discutir. Então sim, Lloris compete e tem argumentos, mas Fabien Barthez fica com a vaga de goleiro. Vamos com o lateral direito, e aqui o nome aparece sozinho. Grok começa com Lilian Thuram, e é difícil discordar. Titular absoluto da França campeã do mundo em 1998 e da Euro 2000. Um defensor dominante fisicamente, inteligente para fechar espaços e com uma capacidade enorme de render em jogos grandes. Não era apenas um lateral que marcava bem, entendia o jogo, sabia quando apoiar no ataque e principalmente quando não subir. O resto das inteligências artificiais também votou nele sem procurar alternativas. Lilian Thuram fica com a vaga de lateral direito neste win histórico da França. Vamos com os zagueiros, e aqui as inteligências artificiais não complicaram muito. Começamos com o Marcel Desailly. Aqui não houve debate. Todas as IAs votaram nele, e é lógico. Estamos falando de um zagueiro dominante, líder absoluto e peça-chave da França campeã do mundo em 1998. Forte, rápido, inteligente e com uma presença que organizava tudo desde trás. Era daqueles defensores que te deixavam desconfortável até antes de receber a bola. Se era para colocar caráter em uma defesa histórica, Desailly entrava primeiro. Para acompanhá-lo, aparece outro nome que também não gerou discussões, Laurent Blanc. Outra unanimidade total, um zagueiro de outra escola, mais elegante, com uma leitura de jogo espetacular e uma saída limpa que hoje seria ainda mais valorizada. Não precisava ir para o choque o tempo todo, porque quase sempre estava bem posicionado. E ainda tinha gol, algo que em um zagueiro pesa. A dupla fica claríssima. Marcel Desailly e Laurent Blanc ficam com as vagas de zagueiros neste 11 histórico da França. Vamos com o lateral esquerdo. E aqui o nome aparece rápido. Grok vota em Bixente Lizarazu, campeão do mundo em 1998 e da Europa em 2000. Um lateral incansável que combinava intensidade, disciplina tática e espírito competitivo. Lizarazu era daqueles jogadores que nunca te deixavam exposto. Fechava bem o segundo pau e quando apoiava no ataque, fazia isso com critério. Não era luxo, era confiabilidade pura. Algo que a França valorizou muito em sua melhor fase. Agora, quando o nome de Lizarazu aparece na mesa, a tensão acaba na hora. Todas as outras inteligências artificiais votaram nele. Bixente Lizarazu fica com a posição de lateral esquerdo neste 11 histórico da França. Vamos com o meio-campista defensivo, e aqui sim, aqui tem conversa longa de bar. Grok começa votando em Didier Deschamps, e o argumento é bem claro. Capitão da França campeã do mundo em 1998.
Líder absoluto dentro de campo e o jogador que equilibrava tudo. Não era o mais vistoso, mas fazia o time jogar. Organização, leitura tática e aquela sensação de calma, está tudo sob controle. Para esta IA, Deschamps é o volante que explica por que aquela França vencia. Mas do outro lado, aparece o ChatGPT e diz: não tão rápido, porque o voto dele vai para Claude Makélélé. E aqui a abordagem muda. Menos braçadeira, mais destruição. Makélélé foi o meio-campista defensivo puro por excelência. Roubava bolas, cortava jogadas, fechava espaços e facilitava a vida de todos os jogadores talentosos que atuavam à sua frente. Para esta IA, Makélélé é a referência absoluta. O debate fica ainda mais equilibrado quando o Lechat se junta ao lado de Deschamps. Mas logo em seguida o DeepSeek responde apoiando Makélélé. Fica tudo 2-2. E aí entra a IA que precisa desempatar, Gemini, e o voto dela vai para Claude Makélélé. Assim, Makélélé fica com a vaga de meio-campista defensivo neste 11 histórico. Vamos com o meio-campista central. E aqui já entramos em um terreno delicado. O Grock começa forte e vota em Michel Platini. E claro, quando Platini aparece em qualquer conversa histórica, é impossível ignorá-lo. Cérebro absoluto da França, campeã da Euro 84, líder futebolístico total e um jogador que controlava os jogos no próprio ritmo. Não era só talento, era controle, personalidade e uma influência que se sentia em cada toque na bola. Para esta IA, se pensarmos o meio-campo francês a partir da história, Platini é uma referência obrigatória. Mas do outro lado surge o Lechat e propõe Patrick Vieira, um meio-campista mais físico, mais moderno, dominante taticamente e fundamental para o equilíbrio da equipe. Vieira era o cara que ganhava duelos, quebrava o meio adversário e ainda aparecia no ataque. Para esta IA, seu impacto silencioso, porém constante, o coloca na discussão sem nenhum problema. O debate fica ainda mais sério quando o DeepSeek também se junta ao lado de Vieira. Mas o restante das inteligências artificiais apoia a posição inicial. Assim, Michel Platini fica com a vaga de meio-campista central neste ano histórico da França. Vamos com o meio-campista ofensivo, e essa é daquelas decisões em que não houve nem discussão. O Grock começa votando em Zinedine Zidane. E bom, é o Zidane. O cara que aparecia nas finais, que assumia a pressão máxima e respondia como se fosse algo natural. Copa do Mundo de 98 com 2 gols na final, Euro 2000 comandando jogos gigantes e sempre sendo o jogador em torno do qual tudo girava. Técnica, pausa, personalidade e essa capacidade rara de fazer com que os jogos mais importantes pareçam feitos sob medida para ele. Porque se existe um nome que representa o meio-campista ofensivo francês por excelência, é esse. Todas as outras inteligências artificiais votaram nele. Claramente, Zinedine Zidane fica com a vaga de meio-campista ofensivo. Vamos com o ponta-direita e aqui sim existe debate de verdade. O Grock começa votando em Kylian Mbappé. E o argumento é forte. Impacto imediato, jogos grandes e números que já são históricos. Campeão do mundo em 2018, protagonista absoluto em finais e um jogador que, mesmo sendo muito jovem, já decidiu partidas que pesam toneladas. Velocidade, drible e uma personalidade que não se esconde quando o palco é gigante. Para essa IA, o Mbappé já fez o suficiente com a França para estar neste 11. Mas aparece o Lechat e coloca outro nome na mesa, Raymond Kopa. Figura fundamental do futebol francês dos anos 50, bola de ouro e referência absoluta de uma era. Menos explosão, mais inteligência e talento puro. Para essa IA, não dá para montar um 15 histórico sem reconhecer um dos pioneiros que colocou a França no mapa do futebol mundial. E atenção, porque o Gemini não vai com nenhum dos dois e resgata um histórico, Franck Ribéry, um ponta diferente, mais de desequilíbrio constante do que de explosão pontual. Ribéry foi decisivo durante anos, incansável, elétrico e determinante pela faixa. Não precisava de finais para fazer a diferença. Destruía jogos um atrás do outro com drible, entrega e caráter competitivo. Para essa IA, a sua regularidade e influência sustentada pesam muito. Com o debate já colocado, chega a hora da definição. O resto das inteligências artificiais se inclina por Mbappé. Assim, Kylian Mbappé fica com a vaga de ponta direita neste 11 histórico da França. Vamos com o ponta esquerda. E aqui sim existe debate, mas com uma tendência clara. Grock começa votando em Thierry Henry, o astro francês, mas ele vai ter o seu próprio capítulo mais adiante. Do outro lado aparece o Lechat, que vai com Franck Ribéry. E atenção, porque o Gemini vota em Robert Pires, campeão do mundo e da Europa,
Um jogador elegantíssimo, inteligente e extremamente eficiente. Não era pura explosão, mas entendia o jogo como poucos e quase sempre tomava a melhor decisão. O resto das IAs não discutiu e votou em Franck Ribéry. Assim, Franck Ribéry fica com a vaga de ponta esquerda neste 11 histórico da França. Seguimos com o centroavante, e aqui a discussão fica interessante. Groc começa quebrando o padrão e vota em Just Fontaine. E atenção, não é um nome jogado ao acaso. Ele é o maior artilheiro de uma única Copa do Mundo em toda a história, com 13 gols em 1958, uma marca que ninguém jamais conseguiu repetir. Para essa IA, esse impacto absurdo em um torneio grande o torna impossível de ignorar quando falamos de história pura. Mas do outro lado aparece o ChatGPT, que vai com o já citado Thierry Henry. E aqui o enfoque muda. Henry não é só gols, é continuidade, hierarquia e peso em diferentes gerações. Maior artilheiro da história da seleção francesa, campeão do mundo em 1998, campeão da Euro em 2000 e sempre protagonista em jogos grandes. Para essa IA, o 9 francês por excelência é ele. Regularidade, influência sustentada e referência ofensiva durante anos no mais alto nível. O resto das inteligências artificiais se alinhou com Henry. Assim, Thierry Henry fica com a vaga de centroavante neste 11 histórico da França. Antes de fechar, vamos passar pelos suplentes deste 11 histórico da França. Hugo Lloris fica como goleiro reserva, capitão campeão do mundo em 2018 e dono do gol francês por mais de uma década. Na defesa aparece William Gallas, um zagueiro sólido, competitivo e presente em diferentes fases da seleção. No meio-campo, peso pesado em dose dupla. Patrick Vieira, potência física, liderança e domínio absoluto dos duelos. E Michel Tigana, o motor da França dos anos 80. Mais à frente entra Robert Pires, campeão do mundo e da Europa. Como referência ofensiva aparece Just Fontaine, história pura. 13 gols em uma única Copa do Mundo, uma marca que ninguém conseguiu igualar até hoje. E fechamos com Raymond Kopa, um dos grandes pioneiros do futebol francês, bola de ouro e talento absoluto. Agora sim, o time está completo. O que você achou das escolhas? Deixa o like no vídeo, comenta o seu próprio chess histórico e a gente se vê no próximo com Mais Que Futebol.